Fala galera, ciclista cético novamente. Primeiramente, fora Temer. Moral. Esse assunto é extremamente complexo e existe muita desinformação a respeito. Depois de muito tempo tentando criar o roteiro para um vídeo, resolvi dividir em mais de um e fazer uma série. Uma das dificuldades era saber como apresentar o assunto de forma clara e que evitasse a maioria das confusões que o cercam. Durante minha pesquisa, me deparei com um vídeo do Theoretical Bullshit, um canal que recomendo para qualquer um que fale inglês. Faz muito tempo que ele parou de postar vídeos regularmente. Nos últimos 4 anos ele postou só 4 vídeos. Mas tem muita coisa boa no arquivo do canal. Tem um vídeo dele chamado Treatise on Morality, que numa tradução direta seria Tratado sobre Moralidade. O vídeo é ótimo e aborda a questão de uma forma bem didática. Por isso resolvi começar essa série sobre moralidade com uma tradução/adaptação do vídeo dele. O vídeo original é bem longo, tem mais de 30 minutos. Mas como a ideia desse vídeo aqui é introduzir a questão, vou usar somente os primeiros 15 minutos. Para quem fala inglês, vale muito a pena assistir o vídeo inteiro. O link vai estar na descrição e nos cards desse vídeo. Nesse vídeo vou tentar apresentar 3 pontos. 1. O que especificamente eu quero dizer quando uso os termos certo, errado, moral e imoral. 2. Como distinguir de forma objetiva o que é certo e o que é errado no mundo real, sem apelar para opiniões ou preferências pessoais. E 3. Como minha moral endereça os argumentos apologistas dos cristãos e como ela resolve os problemas que a visão cristã tem. Moralidade é sobre o que é certo e o que é errado. Portanto, a primeiríssima questão que todos deveriam responder é: o que queremos dizer quando chamamos algo de moral ou imoral? Em outras palavras, o que estamos tentando comunicar sobre algo ao chamá-lo de certo ou errado. Se roubar é errado, o que tem no ato de roubar que o torna errado? Isso não deveria ser algo difícil de responder, já que diariamente nós fazemos dezenas de diagnósticos morais. Quais são os sintomas de um ato moralmente errado? O que nós olhamos em um ato para diagnosticá-lo como errado? Colocando de forma mais simples ainda, o que todo ato moralmente certo tem em comum que os difere de todos os atos moralmente errados? É impressionante como os teístas resistem a responder essa pergunta. A primeira tentativa mais comum e com menos conteúdo é dizer que certo é aquilo que nós devemos fazer e errado é aquilo que não devemos fazer. Roubar é errado porque nós não devemos roubar. Mas é óbvio que isso não responde à pergunta, não é mesmo? O que tem no ato de roubar que faça com que não devêssemos roubar? O que devemos olhar em um determinado ato para diagnosticar se é algo que devemos ou não fazer? Tem um limite do quanto você pode se recusar a definir seus termos antes de perder o direito de fazê-lo. Nesse ponto eu terei prazer em fazer isso por você. Eis o que eu entendo que os termos moralmente certo e moralmente errado significam. Uma ação ou escolha em particular é moral ou correta quando de alguma forma promove felicidade, bem-estar e saúde, ou de alguma forma minimiza dor, dano e sofrimento desnecessários, ou faz ambas as coisas. Uma ação ou escolha em particular é imoral ou errada quando de alguma forma diminui felicidade, bem-estar e saúde, ou de alguma forma causa dor, dano e sofrimento desnecessários, ou, novamente, faz ambas as coisas. Perceba que nada disso é subjetivo ou relativista. O fato de que assassinato causa dano ou que salvar a vida de alguém o minimiza não é uma opinião pessoal que só é verdade para mim. Dano, dor, sofrimento, saúde, bem-estar são coisas reais, não são contingentes à minha mente. Eu não preciso concordar que você esteja morrendo para você realmente estar morrendo. É possível medir isso de forma objetiva. Mesmo com a nossa tecnologia limitada de hoje, você pode colocar alguém em uma máquina de eletroencefalograma e ver que partes do cérebro estão sendo estimuladas e o quanto estão sendo estimuladas. Quando sujeitamos alguém a diferentes experiências, partes distintas do cérebro são ativadas quando alguém experimenta tristeza de quando alguém experimenta alegria. O mesmo vale para dor e prazer. Coisas reais e quantificáveis estão acontecendo no cérebro de uma pessoa quando a machucamos ou a ajudamos. Pode até ser uma experiência subjetiva para a pessoa, mas está objetivamente acontecendo. Agora, será que precisamos mesmo de uma máquina para saber que estuprar alguém certamente vai causar o sofrimento? O cristão pode reclamar que, apesar de ser objetivamente verdadeiro que estupro cause dano e sofrimento desnecessários, é somente minha opinião pessoal e subjetiva que moralmente errado seja definido como algo que cause sofrimento desnecessário. Ao que a resposta é sim, claro que é. Não existe tal coisa como uma definição certa ou errada. O significado do que atribuímos a combinações de letras e sons
é sempre algo arbitrário e subjetivo. O que não é subjetivo é quais fenômenos se encaixam e quais não se encaixam nessa definição, uma vez que ela seja estabelecida. Então, dada a minha definição, estupro é objetivamente errado? É claro que é, porque objetivamente causa dano e sofrimento desnecessários e diminui a saúde e o bem-estar. Estuprar é errado, isso é um fato moral. Mas aí nesse ponto o cristão vai dizer: mas não é isso que certo e errado realmente significam. Certo e errado significam e complete com qualquer coisa. Bom, de repente você ficou interessado em definir seus termos, né? Tudo bem, não tem problema. Mas agora tudo que você fez foi apresentar a sua opinião pessoal e subjetiva sobre qual definição você acha que devemos atribuir às palavras certo e errado, exatamente como eu fiz. Mesmo que o cristianismo fosse verdade e Deus objetivamente tivesse essa natureza e objetivamente nos desse um determinado comando, isso não significa que seja certo seguir os comandos divinos, a não ser que seja assim que você esteja definindo certo. Mesmo que concordássemos em definir certo dessa maneira e não da maneira que eu defino, eu te diria então que não tenho nenhum interesse em fazer aquilo que é certo. Eu nem mesmo acredito que exista um Deus. Por que então eu estaria interessado em fazer o que ele manda? O que estou interessado é em maximizar saúde, bem-estar e felicidade e minimizar dor, dano e sofrimento. Portanto, se você realmente faz questão de degenerar a conversa para uma briga sobre propriedade verbal, se você quer plantar uma bandeira em palavras como certo, errado, moral e imoral, e insistir que elas têm que ser definidas da forma que você quer que elas sejam definidas, então beleza, obviamente não é disso que eu estou falando. Você pode ficar com a palavra certo. Eu vou encontrar outra combinação arbitrária de vogais e consoantes, e quando você crescer e estiver pronto e quiser discutir coisas que realmente importam, eu estarei por aqui. Então, homossexualidade é moralmente errado? Vai depender do que você quer dizer com isso, não é mesmo? Se você quer dizer algo que causa dano ou sofrimento desnecessário, ou diminui saúde, bem-estar e felicidade, então não. Homossexualidade não é moralmente errado porque não faz essas coisas. Por outro lado, se o que você quer dizer com errado é algo que desvie dos comandos dos Deus bíblicos ou de sua natureza, então sim, homossexualidade é moralmente errado. Mas, enquanto não existe tal coisa como uma definição certa ou errada, existe tal coisa como definição útil ou inútil, definição que faz sentido e que não faz sentido, definição consistente e inconsistente, e o significado de certo e errado, moral e imoral na definição cristã possuem problemas devastadores. Apresento-lhes o dilema de Eutífron. Algo é moral porque Deus comanda ou Deus comanda algo porque é moral? Esse dilema força o cristão a uma dicotomia. Se o primeiro é verdade, então moralidade se torna arbitrária. Não importa o que Deus comandar, sempre será moral, por definição, mesmo que cause sofrimento infinito e desnecessário. Além de transformar em uma tautologia desprovida de significado, dizer que os comandos divinos são bons. Por outro lado, se o segundo for verdade, então Deus está apelando para um padrão moral externo a ele mesmo, transformando-se em um simples mensageiro, ao invés da verdadeira fonte do que é certo ou errado. O que expõe o teísmo como algo irrelevante para a moral. A resposta típica dos apologistas é dizer que não é nenhuma das duas. Algo não é certo somente porque Deus comanda, mas sim porque reflete a natureza interna e imutável de Deus. Tem vários problemas com essa resposta, mas nesse vídeo vamos ver somente dois deles. Um na prática e um em princípio. Comecemos pela prática. Assassinato é errado? Sim, assassinato é errado. Mas o que é assassinato e por que é errado? Assassinato, de uma forma simplificada, é terminar intencionalmente a vida de um ser humano sem seu consentimento. E por que terminar intencionalmente a vida de um ser humano sem seu consentimento é errado? Segundo o que o apologista cristão diz, é errado porque é inconsistente com a natureza de... Opa, parece que temos um probleminha aqui. Para qualquer um que tenha lido apenas uma fração da Bíblia, é extremamente claro que Deus termina intencionalmente a vida de seres humanos sem o consentimento deles o tempo todo. Portanto, não dá para ter as duas coisas. Se a base da moralidade, ou seja, se o que é certo ou errado, é baseado no que é consistente ou inconsistente com a natureza de Deus, então terminar intencionalmente a vida de um ser humano sem o consentimento dele tem que ser moralmente correto, já que fazer isso é totalmente consistente com a natureza divina. Aqui talvez o cristão queira fazer a seguinte objeção. Moral é de tal forma que terminar a vida de um ser humano sem seu consentimento é moral quando praticado por Deus, porém imoral quando praticado por seres humanos, por qualquer justificativa que seja.
Ok, isso funciona. É uma forma totalmente válida de tirar o corpo fora. Mas não é sem consequências. Porque necessariamente se segue, então, que nem a natureza de Deus, nem as ações de Deus realmente são o padrão do que é certo ou errado para seres humanos fazerem. Se terminar intencionalmente a vida de um ser humano sem seu consentimento não é errado por ser contra a natureza de Deus, o que claramente não é, então por que é errado? Bem, obviamente a resposta está em outro lugar que não seja a natureza de Deus, tornando assim a resposta cristã para o dilema de Eutífron definitivamente falsificada. O segundo problema com essa resposta é que dizer que moral reflete a natureza de Deus, na verdade não responde à pergunta, só coloca um passo além. A natureza de Deus é de honestidade, por exemplo, porque honestidade é certo, ou honestidade é certo somente porque a natureza de Deus acontece de ser honesta? Para dizer que a natureza de Deus é uma de honestidade porque honestidade é melhor que desonestidade, é necessário apontar para um padrão de moral fora da natureza de Deus. Ou então a definição se torna circular. Porque a natureza imutável de Deus é uma de honestidade ao invés de desonestidade? Porque honestidade é melhor que desonestidade. Mas por que honestidade é melhor que desonestidade? Porque a natureza imutável de Deus é uma de honestidade ao invés de desonestidade. Mas por que a natureza imutável de Deus é uma de honestidade ao invés de desonestidade? E assim vai em um loop infinito, dando voltas sem sair do lugar. Afirmações como mentir é errado ou Deus é moralmente perfeito são totalmente desprovidas de significado na visão de mundo cristã. O padrão que os cristãos usam para definir a perfeição divina é o próprio Deus. Portanto, dizer que Deus é perfeito na visão cristã não possui absolutamente nenhum significado além de Deus é Ele mesmo. Dizer que Deus revela o que é certo tem zero significado além de dizer que Deus revela o que quer que seja que Ele revele. Essas afirmações podem ser feitas sobre absolutamente qualquer um ou qualquer coisa. Joãozinho é moralmente perfeito. O que é ser moralmente perfeito? Ser moralmente perfeito é ter o caráter moral de Joãozinho. Mas por que ser moralmente perfeito é ter o caráter moral de Joãozinho? Porque Joãozinho é moralmente perfeito. Portanto, Deus ser moralmente perfeito na visão cristã quer dizer que Deus tem o caráter moral dele mesmo. Que informativo isso, não? Isso significa que Deus se preocupa com o bem-estar dos outros? Não, só significa que Deus é Ele mesmo. Isso significa que os comandos divinos minimizam o sofrimento desnecessário? Não, só significa que Deus é Ele mesmo. Isso significa que os comandos divinos propagam justiça e igualdade? Não, só significa que Deus é Ele mesmo. Os comandos divinos poderiam trazer sofrimento insuportável e ainda assim serem bons por definição? Sim. Os comandos divinos poderiam erradicar a justiça e a igualdade e ainda assim serem bons por definição? Sim. Deus poderia ter ódio total por todos os outros seres e ainda assim ser considerado bom por definição? É claro que sim. No cristianismo, Deus é bom somente por definição e em nenhum outro sentido. Bom no cristianismo não possui nenhum outro sentido além do que quer que venha a ser o caráter de Deus. O caráter de Deus poderia ser danoso, desonesto, violento, cruel, apático, e mesmo assim casaria perfeitamente com as definições dos cristãos de bom, certo e perfeito. Será que é possível sermos honestos o suficiente para admitir que a afirmação Deus é bom ou Deus é perfeito não é uma afirmação significativa na teologia cristã? Não tem nenhuma substância, nenhum poder descritivo e nenhuma inferência pode ser feita a partir dela. O mesmo pode ser dito da frase o que Deus comanda que façamos é bom, pura redundância sem significado. Amar seu vizinho é bom porque conduz a uma comunidade próspera? Não, não é por isso que amar seu vizinho é bom, pelo menos não de acordo com teólogos cristãos. A razão de ser bom é somente porque é algo que Deus comanda, independentemente de conduzir a uma sociedade próspera. Se fosse totalmente prejudicial à comunidade, ainda assim seria bom por definição, porque é algo que Deus comanda. Percebe como isso nos deixa absolutamente sem nenhum motivo para pensar que devemos fazer coisas que são boas? Porque o fato de Deus querer que eu faça algo implica que eu devo fazer este algo? Se o fato de que Deus comandar algo não implica de forma alguma que o resultado desse algo será positivo para mim, para minha comunidade ou para o mundo? Mas e se o cristão se opor a isso, dizendo que o que Deus comanda e o que conduz ao bem-estar e a uma comunidade próspera, na verdade são sinônimos? Que a natureza divina e, portanto, seus comandos
são receitas para manter uma comunidade saudável, feliz e próspera. Bem, então Deus não é mais a base para a moralidade, não é mesmo? Ele é somente o mensageiro. A verdadeira base para a moralidade seria aquilo que os secularistas vêm dizendo há muito tempo: os meios para uma comunidade feliz, saudável, cooperativa e próspera. Em sua onisciência, Deus objetivamente sabe como devemos nos comportar e tratar uns aos outros para ter uma comunidade feliz, saudável, cooperativa e próspera, e ele está somente passando a informação. Mas sejamos honestos, a maioria dos apologistas cristãos prefeririam arrancar o próprio olho a tratar Deus como um menino de recado celestial. Por isso, eles se escondem atrás de tautologias vazias. É exatamente por isso que esse tipo de filosofia moral é totalmente falida. A única forma de evitar esse carrossel semântico é dar definições a certo e errado, moral e imoral, que sejam significativas, úteis e coerentes, ao invés de uma definição circular. A definição que apresentei, por exemplo, é uma definição significativa, coerente e útil. É aplicável, é mensurável e, principalmente, tem a característica de que você pode apresentar uma definição diferente ou incrementar essa definição se você achar que pode ficar mais útil, mais aplicável. Eu estou aberto a sugestões, portanto que não a reduza a uma tautologia vazia. Mas, na verdade, muitos cristãos têm medo de seguir em tal caminho. Sabe por quê? Porque isso significaria que então poderíamos avaliar Deus, suas ações e comandos à luz de tal definição e ver quanto exatamente ele é moral na verdade. E sejamos honestos, eu e você sabemos que o Deus bíblico não tem um bom histórico de promover saúde, felicidade e bem-estar, ou de minimizar dano e sofrimento. O próximo vídeo da série será uma refutação direta do argumento moral na forma que William Lane Craig apresenta. Fiquem atentos.